Fala galera, Didi na área e a gente hoje vai receber uma pessoa aqui maravilhosa. Se pode falar em empoderamento feminino, eu acho que essa pessoa é a encarnação viva na terra do empoderamento feminino. Mas antes de trocar uma ideia com a nossa convidada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho, curtir, deixar seus comentários, né? Se você está gostando dos nossos conteúdos. Tá? Você pode deixar pergunta também para a nossa convidada, apesar do programa estar sendo gravado, depois eu cutuco ela para ela poder ir lá responder, eu tenho certeza que ela vai querer responder, tá? E lembrando vocês da WME Consultoria, nossa patrocinadora aqui oficial e que propicia a você o melhor plano de saúde de Brasília. Tá precisando de um plano de saúde? Aquele que vai caber no seu bolso? WME Consultoria, tá? Dá uma ligada lá. A gente está deixando sempre nos nossos vídeos a descrição do site, das redes sociais, do telefone deles. Liga lá que eu tenho certeza que os consultores irão te encontrar o melhor plano de saúde e que vai caber no seu bolso. Beleza? E agora, nossa convidada Yara Prado. Grande prazer te receber aqui. Muito obrigada. Olá, minha gente, olá. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Estou feliz em estar aqui participando desse podcast. Tenho certeza que vai agregar bastante, que vai contar um pouco da minha história e que a gente vai poder juntos aqui esclarecer muita coisa que possa aí ajudar todo mundo que está assistindo e que possa despertar um pouquinho mais de curiosidade também. Eu acho que o objetivo é esse, né? Acho que realmente despertar a curiosidade das pessoas, mostrar um pouquinho da sua história, que é uma história muito bonita e de muito trabalho, Sim. né? Mas falando da Yara aqui, eu estava conversando com ela no início, quando ela chegou aqui. Eu não a conhecia pessoalmente, mas eu já tinha contato com as irmãs dela, né? Tanto com a Ionara quanto com a Yara, já tinha contato com elas. Que né? mundo pequeno, né? Pequeno, gente? né? A Ionara, na verdade, ela foi até no meu casamento. Meu Deus, gente, olha isso. Ela estudou com a minha esposa, né? Tanto no colégio militar, quanto depois na faculdade, né? As duas são biólogas. Sim. Né? E as duas estudaram junto e elas têm uma relação de amizade, e aí casamento e tal. Na época da pandemia acabou afastando um pouco, né? Todo mundo se isolou. Minha esposa ainda está no batidão, porque ela trabalha no laboratório central, então ainda está no batidão de análises e tal, aquela coisa toda. E eu acho que, cara, depois a gente não se encontrou muito depois da pandemia, não, cara, com a Ionara. Eu sei que ela teve uma filhinha. Teve agora, Liv. Eu Linda. vejo. Maravilhosa. A Ionara, inclusive, tá casando agora, depois de amanhã. Com o pai Isso, da Liv. Lívia. Tá casando. E o bom disso, o bom de você já me conhecer e tudo, é que eu vou contar aqui minha história e você vai validar tudo, né? Sim. Você acompanhou. Sim, acompanhei. Aí, Apesar de ser a primeira vez pessoalmente, mas eu já venho te acompanhando nas redes sociais e tudo, né? O trabalho que você faz, que eu acho muito bacana, né? Então ficou bem fácil. Mas vamos lá. O que fez uma veterinária formada virar uma super maquiadora? Ai, vamos lá. Vou começar lá desde o início, né? Então, eu sou Yara, sou filha de militar, né? Estudei no colégio militar, onde provavelmente a gente se conheceu por lá. E a vida inteira, meu sonho desde pequena era ser veterinária. Eu nunca pensei em outra coisa a não ser veterinária. Estudei, formei, fiz um UNB, formei. E desde que eu me vejo... eu trabalho eu falo que eu trabalho desde os 9 anos de idade, onde eu vendia papel de carta, eu fazia colares para vender na escola mesmo. Aos 13 anos eu dava aulas particulares, eu estava na 7ª série, eu dava aula particular em cursinho para os alunos da 5ª série. Então, assim, eu sempre tive esse tino muito empreendedor, né? Principalmente com relação a ensino, eu sempre gostei muito de dar aula. Durante toda a minha faculdade eu dei aula particular, para as outras séries, para crianças, adolescentes, e formei em veterinária, né? E fui
fui trabalhar numa multinacional, o que me ajudou muito, eu cresci muito. Era uma multinacional que investia muito nos funcionários em termos de crescimento, de estudo de cursos. Então, assim, tive a oportunidade de fazer viagens. Eu cuidava do Centro-Oeste, Norte, Maranhão e Piauí, para você ter uma ideia. Eu cuidava de metade do Brasil nessa multinacional. Então, eu tive muita experiência com pessoas. Gostou da multinacional? Muito. Eu sou apaixonada ainda então, hoje. fala o nome. Posso. Bayer. Eu trabalhava na Bayer Healthcare Saúde Animal. Então, assim, é uma empresa que investe realmente nos seus funcionários. Exige muito. Então, assim, para ser uma funcionária da Bayer, eu passei por várias seleções. Ganhei um prêmio internacional. Fui receber lá em Leverkusen. Conheci a Bayer, sede na Alemanha, para receber esse prêmio. Então, assim, eu sempre fui muito dedicada, sempre fui muito estudiosa, muito empenhada, nerd mesmo, né? Eu falo assim, que até no colégio militar eu sempre era uma das primeiras, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu acredito que isso me ajudou muito ao longo da minha vida, nessas mudanças, né? E logo, depois de alguns anos de trabalho na multinacional, eu já prestes a casar, eu namorei 10 anos, um ano antes da gente casar, eu descobri o meu noivo na época, esclerose lateral amiotrófica. Ou seja, então, peraí, você descobriu quando você ainda estava noiva. Sim, namorando, um ano antes. Eu imaginava que você já estava casada e aí depois que veio descobrir que ele tinha ela. Um ano antes da gente casar, aí a gente descobriu que ele tinha ela, a gente sabia do prognóstico, o prognóstico, na época dos médicos, era de 5 anos de vida. E só que a nossa fé era muito maior que isso. A gente sempre teve muito presente na gente, que a gente falava assim, só Deus sabe, né? E ainda tinham algumas pessoas que a gente encontrava, alguns médicos abençoados, que falavam assim, olha, é uma doença muito individual, a expectativa média de vida é de 5 anos, mas tem gente que, infelizmente, vai com 2, que se entrega, vai com 2, mas tem gente que vai com 18, que vai com 20, tinha o Steve Hawking, que até então estava vivo. E há 70 e tantos anos, e com a doença. É que a gente nunca chamou de doença, olha que coisa. A gente sempre lidou com ela como um problema. E a gente falava assim, a gente pode viver o problema ou viver adaptado ao problema. Deixar ele ali, saber que ele existe, saber que tem ali, mas viver apesar dele. A gente chegou numa época da nossa vida que a gente falou assim, ou a gente senta e chora e lamenta e reclama de tudo, que ó vida aos céus, porque isso, porque nós, porque ele, tão pessoa tão boa, porque isso, porque aquilo, ou a gente pega e faz a limonada. Olha, existe isso, existe problema, existe essa condição, essa limitação nossa, a gente sabe que a gente vai ter, a gente sabia que ia ter todo um desenvolvimento da doença, que na verdade é uma doença neurológica, é esclerose lateral amiotrófica, onde ele ia perdendo os movimentos. Então, ele foi perdendo os movimentos das mãos, e foi nesse momento onde ele começou a perder mais os movimentos que eu me vi na situação assim, bom, ele precisa mais de mim agora no trabalho dele. E ele era muito resistente na questão de aposentadoria ou de deixar de trabalhar, né? Então, eu falei assim, não. Ele trabalhava com o quê? Ele era defensor público. E aí, eu saí do meu trabalho para acompanhá-lo. Então, eu via... aquela questão, né? Ele já não conseguia, não conseguia se movimentar e tal. Eu já dava, de dar banho mesmo, dar banho, colocar roupa, levar do trabalho. Primeiramente, eu fui andador dele durante 2 anos. Eu andava na frente dele, com as mãos dele, de costas para o mundo e de frente para ele, durante 2 anos. Depois, ele foi para a cadeira de rodas. Então, assim, pega a cadeira de roda, monta a cadeira de roda, coloca ele, volta para o carro, segura ele. Tem 1,85 m de altura. Então, assim, eu só consegui aceitar a ajuda de uma cuidadora quando me falaram, assim, eu estava grávida de 6 meses do meu primeiro filho, do nosso primeiro filho, e falaram assim, olha, você vai ter esse menino aí. Segurando o João Paulo desse jeito, fazendo essa força para levantar, para deixar, esse menino vai vir antes. Vai nascer antes da hora. Vai nascer antes da hora. E aí eu falei, não, então peraí que eu vou aceitar ajuda. Então até vinha a gravidez, você também não aceitava a cuidadora, era você e pronto. Era eu que ajudava, e eu me vejo, por isso que eu vejo muito assim, eu me coloco muito na situação de muitas mulheres, que isso é uma grande
uma grande característica das mulheres. A gente acaba abdicando das nossas vidas para cuidar, seja do marido, seja dos filhos, né? Seja da nossa família, né? A gente tem essa disposição maior a abdicar das nossas coisas para poder cuidar. E aí eu fiz isso e durante eu lembro, eu sempre fui muito ativa, como eu te falei, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E eu sempre fui muito ativa. E eu lembro que eu fiquei 6 meses sem fazer nada, assim, cuidando do meu marido. Dele. Mas nada profissionalmente. E aí uma pessoa do meu antigo trabalho, da veterinária, a esposa de um distribuidor, virou e falou assim pra mim, encontrei com ela numa loja, e ela virou e falou, Yara, o que você tá fazendo? E aí, Yara, o que você tá fazendo? Eu olhei pra ela, isso foi tão marcante pra mim, que eu olhei pra ela e falei assim, nada. Nossa, mas isso me pegou tão fundo, assim, que eu falei, como assim não tô fazendo nada? Cara, eu tô fazendo muita coisa. Como assim? Não tô fazendo nada, mas nada profissionalmente. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E eu nunca gostei de maquiagem. O pessoal fala assim, você sempre gostou de maquiagem? Não, eu maquiava porque era dress code da empresa, eu tinha que ir maquiada, porque a gente sabe que pessoas bem apresentadas vendem mais, trabalham melhor, tem mais produtividade, tem uma aceitação melhor. Aceitação melhor, você consegue chegar melhor nos clientes, enfim, as pessoas recebem melhor. E eu tinha eu fazia por conta do dress code, mas não era uma paixão da minha vida. Só que aí eu comecei a acompanhar o meu marido no trabalho e eu sempre maquiada, assim, o básico, né? E as advogadas perto dele falavam assim, me ensina isso aí. Você é tão arrumadinha, me ensina isso aí. E por que eu era arrumadinha? Porque enquanto eu dava o café da manhã dele, eu ia me arrumando, porque ele mastigava devagar. Sim. Ele não tinha mastigação rapidinho, então assim, era assim, eu tomava meu café e me arrumava inteiro, enquanto isso eu tava dando as colheradas nele, né, do café da manhã na boca dele, eu dava o café da manhã na boca dele. Então eu tinha tempo pra me arrumar, e aí eu falei, eu ia mesmo arrumada. E aí elas falavam, me ensina isso aí, eu falava, gente, mas eu não sei. Aí eu peguei e teve um dia que elas me apertaram, eu falei, tá bom, eu vou ensinar o que eu sei. Aí elas foram lá na minha casa, e eu ensinei o que eu sabia. Nossa, mas quando elas se abriram os olhos, quando elas se olharam no espelho, aquela sensação delas de, eu tô linda, isso, foi aí que eu falei, peraí, isso que eu vou fazer. É isso que eu quero. Eu peguei e falei assim, meu Deus, é isso, eu quero ver esse brilho no olho. Elas se acharam lindas, elas se acharam, nossa, eu vou assim, eu vou até fazer mais. Eu olhei assim, eu falei, eu vou fazer isso que eu não fazia há tanto tempo, hoje eu vou naquele lugar que faz 1000 anos que eu quero ir e eu nunca fui, é hoje que eu vou nele. Aí eu falei assim, gente, olha, ela se sentiu capaz de fazer uma coisa que ela queria fazer há muito tempo e ela não fez. Eu falei, peraí, tá bom. Aí eu falei com meu marido, falei, gostei, e eu posso fazer na minha casa. Então, assim, eu posso fazer aqui, B, eu tô te olhando, a gente se trata de B, né? Falei, eu tô te olhando, né, estamos juntos, mas eu posso trabalhar aqui dentro de casa. Monta um espaço posso trabalhar aqui em casa. Posso atender aqui em casa, posso ver, então vou estudar. Lembra? Dedicada. Comecei a fazer 1000 cursos. Então, assim, a minha referência em Brasília na área de beleza vem desses 1000 cursos, que eu era pior de curso, fazia 1001 cursos. Todo curso que podia eu estava fazendo. Sempre fui muito dedicada. E não ia ser diferente na maquiagem. E aí, nisso, trabalhando, consegui ganhar meu espaço, foi aí que eu fui me apaixonando pela maquiagem. Não era a maquiagem em si, a maquiagem é uma ferramenta. Eu falo isso até hoje. A maquiagem é uma ferramenta. É o que ela causa na vida das pessoas, o que ela pode despertar dentro de uma mulher. Nós, mulheres, nós somos múltiplas, né? E nós tendemos muito a nos anular. Desde muito pequena, né? Não sei o que, não pode isso, não pode aquilo, vai fazer isso, cuidado, é muito, é demais, opa, tá de menos, vai e faz assim. Então, a gente é muito podada, e até mesmo por essa questão de, o que os outros vão pensar, né? Nossa, peraí. E você ainda tem um agravante que você foi filha de militar. Sim, e olha, linha dura. Linha dura, porque militar costuma ser linha dura. Sim, meu pai sempre foi muito rigoroso, sempre muito, muito, muito cuidadoso, muito rígido com a gente. Então, e eu, filha mais velha. Então, assim, eu era o exemplo na linha certinho. E eu falo, engraçado, pulando essa linha cronológica, quando eu recebi o convite na pré-candidatura, a primeira coisa que eu falei foi assim, olha, deixa eu só falar. Eu sou filha de militar, eu não sei fazer coisa errada.
Então, assim, foi a primeira coisa que eu falei. Porque realmente a gente aprende aquela coisa da certidão, né? Sim. Da disciplina. Então, assim, isso é criação também. E aí, e junto, né? É aí que eu começo a me identificar também com muitas mulheres nesse sentido, que a gente vai se deixando tolir pelo mundo. A gente, não sei o que tem que então, eu tô cansada, né? Aquela coisa assim, agora é a hora do filho, é a hora do marido, é a hora não sei o que, você se esquece. E eu me esqueci durante muito tempo. Eu fui uma grande profissional, cuidei da minha família e cuidei da minha profissão, mas esqueci de mim. Então, engordei aí 40 quilos. Então, assim, me descuidei mesmo. Eu falava assim, eu tô bem na profissão, tô bem. Só que aí a saúde começa a apertar, né? Uhum. Aí começa a gritar. E foi aí que o médico virou pra mim e falou assim, olha, Yara, você tem 40 anos. A expectativa média de vida hoje de uma mulher no Brasil é de 80 anos. Você ainda tem 40 anos pra viver. Você quer viver ou você quer sobreviver? Se você quiser viver, você tem que cuidar da sua saúde. Aí eu, opa... E aí ele ainda virou e falou assim, pegou no meu calo, virou e falou assim, você é uma pessoa ativa que você me falou agora que o tanto de coisa que você faz. Você falou que você não consegue ficar parada, que você tem muita coisa para fazer e que muitas pessoas dependem de você. E aí? Como é que você vai realizar tudo isso tendo problemas de saúde? Aí eu, opa, peraí. Isso foi a girada de chave da minha vida. Cara, você pegou isso pra você. Peguei. Eu pego isso pros meus filhos. Sem brincadeira. Eu tive Covid. Uhum. E eu sempre tive muito envolvido com o esporte, né? Sim. E aí depois de uma lesão no joelho, eu dei uma relaxada. Que aí eu acabo fazendo bullying comigo mesmo, né? Que daí eu falo que eu virei uma rolinha de poço. E aí, depois que eu peguei Covid, que meu médico chegou pra mim e falou assim, cara... E foi mais ou menos a história que você contou dos 40 anos, né? E ele virou e falou assim, Johnny, você quer viver até quando? Eu falei, não, até 80, tá bom. Credo, eu quero viver 150. Até 80 tá bom. 80. Aí ele falou assim, cara, do jeito que você tá, você não vai chegar a 80 não, tá? Aí eu olhei assim, eu falei, caramba. Aí ele falou, então assim, vamos começar a cuidar, vamos começar... a cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, porque se você ficar desse jeito aí, você não vai. E aí, o que me fez mudar um pouco, por exemplo, que eu comecei com a alimentação, porque como eu tive Covid, e foi exatamente nessa puxada de orelha do Dr. Uberman, grande abraço, doutor, ainda não estou fazendo atividade física, mas vou começar. Amanhã. A Yara que tá dizendo. Foi nada de amanhã. Mas sabe o que é, cara? Eu fui fazer natação esses dias e eu senti. Eu não consegui chegar no meio da piscina. Não, mas é assim, eu ainda começa tô, assim. Não, mas é porque eu ainda tô... Do pulmão, Do né? pulmão, ainda tô. É aquela coisa assim, fui e aí deu aquele... Aí não fiz. Mas a minha virada de chave para eu poder começar a me cuidar foi meus garotos. Porque eu falei assim, cara, eu tenho um de 3. Olha. Né? Então, tá certo que eu já tenho um de 14, né? Mas eu tenho um de 3. Eu falei, cara, se eu não me cuidar e ele tá dizendo que eu não chego nos 80, né? Eu vou deixar o moleque e aí? Desamparado, né? Aí eu falei, então peraí, então agora tá na hora de dar uma apertadinha aí na chave, girar o botão para poder mudar. Ou seja, para mim foi um lado, para você já Sim. foi o lado... Porque você já fazia o lado família. Sim, eu era muito dedicada à família, né? E assim, a gente, a mulher, ela tem muito disso, né? De se esquecer, como eu tava falando. E aí, com essa minha girada de chave, eu comecei a ver... Primeiro que eu fiz a minha mudança, e as pessoas notaram isso. Porque eu tinha muitas pessoas, já era conhecida, e as pessoas já me acompanhavam, já gostavam do meu conteúdo, da maquiagem, enfim... E aí eu comecei a virada de chave, por exemplo, do meu perfil, do meu Instagram, não só pra maquiagem, antes era muito maquiagem. Hoje é qualidade de vida, é mudança, é a questão de você se cuidar, de você se priorizar, porque se a mulher... aceitar, porque eu vejo que você posta muito sim, isso. se aceitar, sem ficar tão preocupada com o que o outro vai pensar, de você ter... Tem pessoas que você pergunta, tem mulheres, é aquela coisa assim, ó, olha a experiência, eu tenho 16 anos como maquiadora, e eu ouço tanto clientes de todas as classes, de todas as idades, de
de tudo, assim, clientes, alunas, seguidoras, eu lido com mensagens, eu sou uma comunicadora, eu amo pessoas, então eu sempre estou conversando e sempre escutando, eu brinco sempre assim, eu podia escrever um livro com tantas histórias que eu ouço das minhas clientes, assim, de clientes, elas se abrem mesmo, clientes, alunas, cada dor de cada uma, então assim, a gente vê, me identifico muito com elas, nesse sentido do tanto que a gente às vezes se deixa e a gente se sente. A mulher, ela carrega uma culpa, né? Se ela faz qualquer coisa pra ela, ela fica, eu podia estar fazendo pro meu marido, podia estar fazendo pros meus filhos, porque, nossa, eu comprei uma blusa pra mim. Nossa, mas, poxa, eu podia ter comprado uma sandália pra minha filha nova, né? Ela já tem 5, mas podia ser outra pra ela, Minha né? esposa é assim, sabia? Nós mulheres somos assim, a gente se deixa por último, a gente olha e fala assim, nossa, que eu queria tanto ir ao cinema. Ai, mas olha só, hoje os meninos querem fazer pipoca em casa e aí eles vão precisar de mim. Então, assim, não vou ao cinema com a minha amiga por conta que eu preciso dar atenção para eles. E os meninos estão felizes lá. E eles conseguem ficar sozinhos. Eles conseguem sozinhos, assim, claro, alguém olhando, com o marido, com a mãe, A gente precisa dessa rede de apoio. Outra coisa importante que eu decidi na minha vida, que eu aprendi como mulher, eu tinha síndrome da Mulher Maravilha, né? Lembra da história que eu falei que eu só aceitei a cuidadora? Essa eu não conheço, não. Síndrome da Mulher Maravilha. Síndrome da Mulher Maravilha. É aquela história que eu falei assim, eu dou conta de tudo. Pode deixar que eu dou conta. Eu faço, eu dou conta de tudo. Não! A gente tem que aprender a pedir ajuda. A gente tem que aprender, sim, a ter uma rede de apoio, a pedir ajuda. Claro que tem gente que vira assim pra mim e fala assim, Ara, mas eu sou sozinha aqui em Brasília, eu não tenho ninguém, tenho mãe, não tenho ninguém. Blá. Pede a vizinha, começa a fazer amizade com as vizinhas. Uma rede de amigos, uma rede de apoio. Rede de apoio, a gente precisa disso. Nós precisamos disso. As famílias precisam disso, porque você precisa ter o seu espaço, você precisa ter a sua individualidade, você precisa Yara, eu não vou pra academia porque não tem ninguém para ficar com meu filho, sei lá, de tal hora a tal hora, ou não sei, vamos ver se a gente consegue alguém para poder ficar, ou vai na hora que ele tá no colégio, na creche, vamos começar, porque a prioridade ainda não é você, até alguma coisa apertar, porque a conta chega. Se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida do seu bem-estar, e hoje, gente, não é só bem-estar físico, hoje é mental também. É mental, você precisa estar bem mentalmente. Olha o que a gente enfrentou aí, essa pandemia, onde a gente não conseguia ver gente, a gente estava, né, o medo. Trancado, com medo. Então, assim, se você não tem uma inteligência emocional para lidar com estresse da família, estresse de criança, estresse do trabalho, estresse... É muita coisa. Nós somos provados o tempo inteiro. E isso eu falo, assim, cada um tem sua dor. Tem gente que vira pra mim, Dionísio, e fala assim, nossa, Yara, tadinho de você, né? Você cuida do seu marido acamado. Nossa, eu não me imagino. Eu reclamando, fala muito assim pra mim. Nossa, eu reclamando tanto dos meus problemas, mas eu vejo sua vida assim. Nossa, eu não me imagino. Eu além de cuidar de tudo, ainda com o marido acamado. Nossa, cuidar de todas essas coisas e tal. Eu falo assim, gente, cada um tem sua dor. Cada um tem sua dor. E a dor é grande, o problema é grande para aquele que tem. Então, às vezes, não é que não existe essa coisa de um problema maior que o outro. Não se mede problema, não se compete problema. Porque cada um tem seu. E para aquela pessoa, aquele é grande. Tem gente que vira e fala assim, nossa, eu não tô conseguindo tal coisa, eu tô desesperada aqui, você aí, passando por essa situação, e você tá aí bem, parece que você nem tem nada. Mas é o que você falou, é a dor. Eu costumo falar que é a cruz, né? Cada um tem a sua cruz. Sim. Só que só você sabe qual o peso da sua cruz pra você. Sim, e a gente não se mede, não se compara de nada. Eu falo que a minha vida com o meu marido, porque a gente sabia, era engraçado, porque meu marido, ele é muito inteligente, é uma pessoa muito... A gente tem alguns combinados, assim, a gente fala assim, quando um tá... Porque cansa, né? Tem uma hora que a gente fala, é normal. Tem hora que você fala assim, ninguém tá 100%. O pessoal fala assim, Yara, você tá sempre feliz, sempre nessa energia. Eu falo, Tem os momentos que você, meu Deus, não sou Rambo, né? Você olha e fala assim, caramba, essa é pesada. Mas aí você olha, eu tenho combinado com ele o seguinte, desde do começo do nosso casamento, a gente já tá junto aí há 25, 26 anos, se um demonstrou uma quedinha,
o outro se vira. Pode estar ruim, mas o outro tem que levantar o outro. Um tem que levantar o outro. Então, a gente tem isso, a gente não deixa ninguém, que nem o pessoal vira assim, fala assim pra mim, ai, coitado. Eu falo, coitado não. Coitado não, porque ele tem a família dele, ele tá curtindo os filhos dele, tá acamado, mexe só o olho, mas ele tá curtindo a família dele, ele tá, graças a Deus, ele tem uma condição ali que a gente tá conseguindo mantê-lo fisicamente bem, né, porque é uma doença degenerativa, e assim, não tem cura. Então, assim, a gente tem o quê? Que mantê-lo bem, e cuidar das coisas que acontecem. Mais confortável possível. Sim, e cuidar, a gente sabe que por isso que uma das coisas que eu quero cuidar muito é das famílias que têm alguma necessidade especial, sabe? Que tem ou filho, ou marido, que tem, porque a gente acaba assim, a gente se desgasta demais, eu entendo isso, eu vivo isso, e assim, são novidades todos os dias, e cada situação é diferente para cada um, né? Cada um tem uma condição, cada um tem uma situação, e é importante que as pessoas tenham esse amparo, né? Seja de governo, de parcerias, enfim, mas que tenha tanto esse apoio de ajuda, né? Dessa rede de apoio, como também que tenha esse entendimento. Esses dias teve uma mãe de uma coleguinha da minha filha do colégio, que o pai também tá com ela, o pai não, o sogro tá com ela, e ela falou assim, Yara, como é que... Tá todo mundo exausto, a família está exausta, a família está exaurida, ninguém... A gente, me fala, o que tá acontecendo? Eu falo, não. Há muitos anos a gente lida com esse problema, tem 17 anos, né? Então, assim, eu falo que hoje eu fui treinada para resolver problemas. Eu sou uma resolvedora de problemas. Porque os problemas, a gente brinca, eu e meu marido, a gente fala assim, não vai ser a última vez, não é a primeira nem a última, sempre vão acontecer. Então, assim, a gente não pode se falar assim, ai, que não tenhamos mais problemas. Não adianta, gente, todo mundo tem problema na vida inteira, durante a vida, todos os dias, a gente tem problemas, a gente tem que saber como lidar com eles, né? E eu falo que a gente tem que agendar problemas também, a gente aprende a agendar. Se eu não posso, deu um problema no banco, hoje é sexta-feira, depois do expediente, não tem como resolver esse problema no banco, vai pra segunda, eu vou ficar remoendo de sexta-feira, 6 horas da tarde, até segunda-feira, 10 horas da manhã, esse problema? Não, 10 horas da manhã da segunda-feira, eu vou lá na minha agenda e falo, olha, tenho que resolver esse problema. E a gente tem, isso é saúde mental, isso é o controle emocional, e isso a gente tem também que ter cuidado. É uma dos cuidados que eu pretendo ter, essa questão dessa inteligência emocional mesmo, de saber lidar com as coisas. Isso é muito importante. E a gente, no dia a dia, se a gente não tem isso, a gente se desespera. A gente se desespera, a gente surta. Então, assim, quantas pessoas aí com problemas assim... Mas é porque as mulheres acabam sendo mais cobradas, eu vejo, pela questão da sociedade. Também. Porque, assim, querendo ou não querendo, a gente ainda vive numa sociedade muito machista. Ainda vive, né? Tanto que você vê assim, vai trabalhar. Na hora que vai, questão de trabalho... Cara, eu lembro, eu tinha um emprego numa emissora um tempo atrás, e eu lembro que meu filho ficou doente. E na hora que ele ficou doente, eu virei, minha esposa estava num batidão no trabalho, absurdo, né, muito grande, ou seja, ela não podia ficar com ele. E aí eu virei e falei assim, não, eu fico, relaxa que eu fico. Mas seu emprego tá, relaxa que eu fico. Aí quando eu fui apresentar, eu liguei pra minha chefe, falei, meu filho tá assim, tá doente, tal, eu vou ficar com ele. Ok, minha chefe super entendeu. Mas quando eu fui apresentar o atestado no RH, foi tipo assim, por que ficou você? Por que não ficou sua esposa? São os recortes sociais, né? Eu falei assim, qual é a diferença de, gênero, né? De ser ela ou ser eu? Um tinha que ficar. No momento foi eu, né? Porque ela não podia. Então ficou eu. Sim. Né? Por que a mulher tem que abrir mão de estar no trabalho para ficar com o filho e o homem não pode fazer a mesma coisa? E você vê isso direto, né? A grande maioria das vezes é a mulher que faz isso. E até há uma cobrança entre as mulheres nisso mesmo, assim. A gente tem que mexer nisso também. Porque a gente acaba aceitando isso. É o que eu falei desde o começo. A gente é tão tolhida, tão, né, assim, é como se fosse, assim, condicionada a isso.
E aí é onde a gente começa a trabalhar e fala, não, peraí, começa a trabalhar com a mente, né, com a capacitação dessas mulheres, com o dizer, cara, deixa eu te falar, você é muito importante. Você cria seu filho, o futuro amanhã é o seu menino, é o seu filho que você tá aí, ó, lutando. Quantas pessoas, mulheres humildes, faxinam aí, ó, faz a faxina, faz o seu trabalho, enfim, de casa, de vendedores, seja o que for, para pagar a faculdade do filho, vai pagando a faculdade, mães solteiras, tá lá, ela que tá preparando o menino lá, a pessoa, ela que educa, queira ou não, existem, gente, homens que educam, claro que existem, mas eu tô falando aqui da maioria, a mãe que tá mais contato, ela que tá educando, que tá preparando aquela criança para amanhã, e ela precisa dessa ajuda. Ela precisa saber que ela é capaz, porque ela não sabe que ela é capaz, ela não sabe da importância dela pro país, ela não sabe a importância dela pro mundo, pro dia a dia. A gente não sabe, a gente acaba agindo sempre como coadjuvante, né? Por trás, sendo que não. Tem sim, é ali, ó, pau a pau, tem as duas importâncias. Não, cara, eu falo assim, eu faço muita coisa, mas eu só faço porque eu sei que eu tenho a minha esposa por trás de mim. Olha isso. Sem brincadeira. Eu Ao até seu falo. lado. Não, eu falo, cara, eu falo que. Eu até falo que ela é meu colete à prova de balas. Sem brincadeira. Porque, cara, toda vez que às vezes eu tomo uma pancada, tomo alguma coisa, ela que chega ali. Opa, vem cá. E aí daqui a pouco eu já tô pronto pra outra. Né? Então, e vice-versa. Sim. Isso acontece também ao contrário. Né? Só que eu já sou um pouco mais imediatista. Então, quando ela me relata algum problema, eu falei, não, você vai fazer assim, vamos colocar para quebrar e pronto. Né? Ela já é mais emocional, ela já tenta aquele questão mais psicológica, aquela questão mais... Do acolhedor, né? Do Mais acolhedor. Do acolhedor. Mas eu falo, cara, se não fosse ela, eu não conseguiria fazer, acho que 1/3 do que eu faço. Até mesmo porque ela assume minha agenda. Pra você ter noção, ela tem todo o trabalho dela e ela ainda assume minha agenda. Olha que Ela massa. chega e fala assim, às vezes eu falo assim, cara, eu tenho alguma coisa pra fazer hoje. Ela, moça, tem que fazer isso. Eu falei, tá, obrigado. Olha, Então, tipo, olha como somos múltiplas, né? É essa história mesmo. Então a gente consegue fazer muita coisa, só que a gente não se reconhece fazendo tanta coisa. E eu te digo mais, eu assim. falo pra ela que ela faz coisa pra caramba. Não, mas eu falo assim, às vezes, as pessoas de fora reconhecem mais do que a própria pessoa. Ela não se vê, ela não entende, ela não reconhece que é a importância dela e o tanto que ela dá conta de fazer, o tanto que ela sabe fazer, o tanto que ela faz, o tanto que ela é capaz de fazer. E a maquiagem, a questão da apresentação pessoal, dela se ver diferente, quando eu falo assim, a importância... antigamente, quando eu entrei na profissão há 16 anos atrás, a maquiagem era muito supérflua, né? Era muito assim, era a área da beleza, né? Muito supérfluo, se tiver, faz, aquela coisa assim, muito não necessária, não é uma coisa, é luxo, né? Tinha uma história, assim, luxo. Hoje não, hoje a gente sabe que a pessoa precisa se sentir bem, que ela precisa se ver bem, porque você tá se produzindo, quando você se arrumou em casa para poder vir para trabalhar, você não se arrumou pro Ari te ver, para eu, não, você tá se vendo no espelho, você, cara, eu tô legal hoje, vou trabalhar bem, entendeu? A gente tem que olhar e falar assim, cara, olha só, cara, você consegue olhar no espelho e falar assim, caramba, você consegue, cara. Você vai fazer isso. E você, a gente confunde muito isso, né? Nesse negócio de, existe a parte toda do visagismo, das mensagens que a gente transmite com a nossa aparência, né? Sou visagista e tem muito disso. O que você está transmitindo? E esse transmitir não é só para as pessoas. Você não é analisado só pelas pessoas. Em segundos uma pessoa te julga, te analisa, mas por você mesmo. Então, assim, a maquiagem, ela veio na minha vida, assim, trazendo toda essa questão de ajudar mulheres a se enxergarem, a se descobrirem. Quando você olha para quantas pessoas... Faz esse teste. Você olha para as pessoas, para algumas mulheres, e pergunta assim, o que você gosta? Qual é a sua comida preferida? Tem muitas que não sabem dizer para você. Qual é o seu estilo de filme? Não sei, meu marido gosta de tal, meus filhos gostam de tal desenho. Aí você fala, não, você. Para onde você gosta de ir? Aí ela fala... eu vou muito no cinema com as crianças, eu vou jantar com fulano, eu vou não sei... Ela não tem opinião própria. Qual esporte você gosta? Você gosta de alguma atividade física? Ela, não sei. Porque ela não vive pra ela.
Ela não tem ela dentro dela. Ela não sabe quem é ela. E aí, quando... Mas é porque a mulher absorve, ela acaba. É aquilo que você falou, de querer ser a Mulher Maravilha. A minha esposa, esses dias, ela chegou assim: ah, eu tenho que fazer a sobrancelha, mas eu tô sem tempo, não sei o que lá. Aí eu virei e falei assim: por que você tá sem tempo? Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer isso. Aí eu fiquei quieto, não falei nada. Eu fui lá no salão que eu sei que ela gosta de fazer, marquei a sobrancelha, marquei não sei o que lá. Peguei ela, coloquei dentro do carro, coloquei os meninos dentro do carro, fui lá, parei, falei assim: desce. Ela, Atenção, maridos, escutem isso. por quê? Eu falei: desce, a sua hora tá marcada. Ah, e os meninos? Eu vou sair com os meninos, vou pro shopping. Entra, vai lá, daqui a pouco eu venho te buscar. Infelizmente, isso não é regra. Né? Infelizmente. Isso é legal. Isso é parceria. Né? Isso é parceria. Agora, não é todo mundo que tem essa parceria. Né? E se você não... E muitas vezes, você é um cara consciente. Você está me mostrando aqui que você é um cara consciente. Agora, muitas pessoas não são. E assim, não é culpa, não é nada assim, ai, ó, meu Deus, são pessoas más, são pessoas ruins. Não, é cultura. Isso é cultural. Eu acho que o ponto é esse, é cultural, questão cultural. É questão do... Gente, a gente já teve uma evolução muito grande. Né? As mulheres começaram a votar agora em 1932, foi o direito do voto aqui no Brasil de mulheres. Então, assim, é recente. É recente. Então, assim, você pega os direitos... gente, não tem nem 100 anos isso. Então, assim, a gente tá numa evolução ainda. Só que a gente precisa, nós mesmas, descobrirmos a nossa capacidade. Não, e se colocar no lugar, né? Sim. E se colocar no lugar de, tipo assim, eu tô descobrindo... Ocupar nosso espaço. Exatamente. Porque a gente pode... Principalmente, a gente vai entrar aqui no assunto de política também. Eu não vejo as mulheres se colocando nesse papel. Ah, porque tem a cota. Por exemplo, para mim não seria necessário a cota. E às vezes tem a cota e não preenche, né? Porque Aí que tá o não detalhe. tem pessoas Porque não tem dispostas. Que queiram assumir esse papel. E quando você vai conversar com algumas pessoas do sexo feminino, elas não querem saber de política, não querem falar, não querem... Acha chato, que às vezes é chato. Sim. Às vezes é chato. A gente tem esse estigma, né? Já tem essa coisa de negativa a respeito. Só que se a gente não se manifesta, isso que você vai entrar, enfim, vai me perguntar, eu acredito que sim, mas assim, se a gente não se prontifica, a gente abre espaço para a gente segue a manada, assim, né? A gente não tem como reclamar se você não se prontifica a fazer diferente, a fazer alguma coisa, a ir atrás. E é uma... Gente, tudo envolve política, né? É o supermercado que você faz. A mulher, ela é muito atuante na política, porque ela faz compra. Ela sabe quanto que tá o alface, ela sabe quanto tá o arroz, ela sabe... Claro, homens sabem também, sabem. Mas eu tô falando assim, a grande maioria, as mulheres administram ela sente o celular. Primeiro. Ela vê primeiro os resultados da política. Ela consegue vê, ver. Ela sabe. Ela vê ele, ela tá em contato, porque a criança fica doente, é ela que vai enfrentar a fila lá para poder conseguir a consulta. Então, ela sabe se a fila tá grande, se a fila tá curta, quanto tempo que tá demorando se ela vai conseguir a medicação, quanto que tá a medicação, qual é, ela sabe, vai matricular na escola, vai levar para a escola, ela sabe o transporte, ela sabe. Então, assim, isso eu falo assim, a grande maioria. Então, assim, a gente tem esse contato todo, a gente vive na política, a gente vive política. E a gente tem essa primeira impressão ruim por toda a história, que a gente sempre só ouve coisas negativas. Mas, acho que a gente comentou antes, a história lá da frase de Einstein, né? Como que a gente... loucura, a frase de Einstein disse, loucura é a gente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Então, assim, se a gente não fizer nada diferente, a gente não tem como exigir nada diferente, a gente não tem como reclamar ou querer algo diferente. Então, é aí foi aí que me pegou, nessa questão de entender, nessa minha experiência que eu tenho com mulheres, com todas essas histórias que eu vivo, que eu já ajudo pontualmente ou massivamente nas minhas aulas, nos meus workshops, é tão lindo. Eu tenho tantos relatos, assim, ó, de pessoas que falam assim, Ara, nossa, eu tava me sentindo tão ruim, assim, eu tava tão para baixo,
eu me separei, e assim, não, eu me separei não. Inclusive, assim, tem umas coisas assim, até, olha a responsabilidade, né, dessa questão de ser inspiração, de influência. Eu vi que não estava legal, eu vi que eu estava num relacionamento abusivo, eu senti, eu vendo a sua força, eu me senti capaz de sair disso, eu comecei a me cuidar, eu comecei a ver que eu poderia sim ter outros relacionamentos, que eu poderia sim amar novamente, que eu poderia sim cuidar, ter uma profissão. Isso teve recentemente, uma modelo, né, Fê? A Fê tá aqui de prova, que foi uma modelo voluntária que foi, e ela falou, me deu um relato assim, ela falou, Yara, eu não sabia o tanto que eu era capaz, até começar a te acompanhar e ver assim, cara, o tanto que eu poderia sim, eu tava muito na minha cabeça de que eu nunca ia casar de novo, que nunca ninguém ia me aceitar, que nunca ninguém ia gostar de mim, e eu vi que não, que eu sou capaz sim, eu posso fazer sim, eu posso trabalhar sim, eu nunca trabalhei com nada, hoje eu faço minhas coisas, eu vendo, então assim, é aí que a gente pode agir, tanto de gente que é tolhida, que é aquela coisa de eu não posso, não é pra mim, isso eu falo não só de mulheres, mas de vulneráveis, de minorias também, quando você cresce ouvindo assim, não, isso é pros ricos, isso não é pra mim, isso é pra tal classe, isso é pra... Não, tudo é pra todo mundo. Você pode sim, só que, eu falo isso muito, só quem diz a sua capacidade, só quem é capaz de dizer se você pode ou não alguma coisa é você. Porque se você fala que eu consigo ou que eu não consigo, você tá certo, né? É você que tá se botando no limite. Então é você, ninguém pode chegar pra você e falar, não, isso não é pra você. Não, para! Quantas exceções a gente vê, quantos casos de sucesso a gente vê. Se ele conseguiu, por que você não consegue? Você pode conseguir sim. E aí a gente consegue despertar. Esse meu trabalho, nesses 16 anos aí de profissão, foi cutucando mulheres, a quem estava perto de mim. E aí eu vi, nessa parte aí que a gente vai entrar na questão da política, uma maneira de ampliar isso. Porque assim, eu sempre pergunto para as pessoas, principalmente os de primeira viagem. Você é a primeira viagem. Sim, primeira viagem total. Né? O que te leva a entrar nisso? Porque, cara, eu sou um cara que eu até falo, eu gosto de política. Eu gosto de política. Leio, busco, sabe? Pego aqui o celular, quando eu vou pegar notícia, eu já vou logo na aba de política, porque eu quero saber o que está acontecendo, né? É algo que eu gosto. Inclusive, até aproveitar, porque eu vou mandar um beijo agora pra minha comadre Letícia, pro Matheus, né? Pros pequenininhos, né? Que são formidáveis, tanto o Bento quanto o Miguel, mas o Bento, em especial, é um garoto que gosta de política. Olha que lindo. E ele tem... O Bento tá quantos anos, Eduardo? 10 anos? 10 anos. É uma criança de 10 anos. 9 ou 10? 9. É uma criança de 9 anos que gosta de política. E ele senta, e ele conversa, e ele quer saber, e ele... Tio, isso, tio, e aquilo. E pergunta pro pai, e pergunta pra mãe. E você não vê isso na nossa sociedade em si. Né? Você não vê nas escolas, você não vê nas igrejas, acho que a igreja também não é lugar para isso, mas você não vê essa questão, essa preocupação social, né? Mas a social política. Porque a gente sabe que tem igreja que faz um trabalho social formidável, né? De levar alimento para quem não está precisando, roupa para quem não está precisando, apoio emocional e tudo. Mas, tá, ok. E o mais? Né? Eu não vejo as igrejas tentando entrar nesse lado, mas não no lado partidário, mas no lado de conscientização. Da importância. As escolas não fazem esse papel, nada faz esse papel. E aí você fica assim, tá, e aí? Aí você vê políticos que já estão lá, que também não querem fazer. Porque não querem. Porque eu tenho certeza que eles conseguiriam aprovar leis que poderiam mudar e virar essa chave. Mas eles não querem. Aí eu vejo uma pessoa de primeira viagem entrando nesse contexto que, de certo modo, é repudiado por grande parte da nossa sociedade. Né? Se você for fazer uma pesquisa besta ali na rodoviária e falar sobre política,
a pessoa vira e fala assim, não quero falar desse assunto, não. E aí você entrando na política? Sim. O que te levou, cara? O que te despertou? A abelhinha que picou você para poder te levar para esse lado? Bom, como eu falei, a minha história. Eu amo pessoas e eu tenho tantos anos lidando com pessoas e com dores diferentes. E já venho trabalhando pontualmente, né, com essas mulheres e ativando, né, isso nelas e nas pessoas, não só mulheres, mas nas pessoas, porque eu tenho alunos homens também, enfim, de tudo. E eu tenho isso muito latente em mim, essa questão de motivação, né? E eu vi, quando eu recebi o convite, eu vi, me identificando com essas pessoas, eu vi uma oportunidade, já que eu sou uma pessoa de comunicação, eu sou uma pessoa que gosto de ouvir, que gosto dessa interação. Eu vi uma oportunidade de ampliar esse trabalho. De, cara, eu posso fazer mais, sabe? Eu sei, Dionísio, assim, dentro do meu coração eu sei que eu posso contribuir muito ainda. Tem gente, outro dia não, foi ontem, me perguntaram, hoje ainda me perguntaram, Yara, como é que você arruma tempo para tudo isso? Eu falei assim, é disposição, é prioridade, é você saber se organizar e assim, é você sentir, eu me vejo muito na pele das pessoas com quem eu converso. Então, assim, eu gosto disso, eu sei que eu posso ser um canal, porque que nada mais essa representação parlamentar nada mais é do que um canal entre os problemas da população com o governo, com o que é para ser feito. Então, assim, a gente precisa, antigamente lá, a gente sabe que antigamente a comunicação era direta, o povo vinha e falava direto com o governo. Hoje a gente precisa com governantes mais. Hoje a gente precisa dessa comunicação, desse canal de comunicação. E eu me vejo como um canal de comunicação. Eu vivi como um canal de comunicação. Cara, eu falei assim, gente, eu posso ser isso. E eu posso ampliar esse trabalho. E não só com mulheres, mas com minorias, com os vulneráveis, com pessoas que têm portadores de necessidades especiais, com várias questões, problemas que vão ainda aparecer, inclusive. Porque a política não é estática. Né? Todo o tempo está mudando, a gente vê a velocidade que a gente vive das coisas. Então, assim, os problemas, eles vão aparecendo o tempo inteiro. E a gente tem eu vejo também nessa minha questão desse meu alcance com pessoas, o tanto que eu posso contribuir, o tanto que eu posso sentir dessas... A gente está na internet. Sentir esses problemas ainda no início. E a gente sabe que existem problemas que são pontuais, que aparecem, que a gente vai lá, corre, resolve emergencialmente, e a gente, né, se sente... Eu sou capaz de fazer isso, porque eu falei pra você, eu sou uma resolvedora de problemas, então assim... Mas a gente sabe que existem problemas que são o quê? De longe, de longa data, problemas de muito tempo, que se você não sanar lá atrás, se você não... A raiz daquilo, isso vai se perpetuar. Então, assim, eu entendo isso e eu vejo que eu posso, sim, contribuir, eu posso fazer. Yara, aí eu respondo muito essa pergunta, Yara, você é doida, né? De tentar enfrentar isso, meu Deus, o que você vai se meter nisso aí, né? O que você vai se meter nisso aí, né? Pra que você vai... Eu falo pra você que eu acredito na minha capacidade de fazer. Eu me vejo como capaz de fazer, sim, a diferença. De trazer novidade. Como Yara, como eu. Como quem me conhece na internet. Como Yara. Não vou me transformar, não vai ser outra coisa. Não. Do meu jeito. Porque não é novo que a gente quer. Não é fazer coisa nova, não é trazer coisa nova. Então, eu vou trazer outras propostas, um jeito novo para tentar mudar. Para tentar, não. Para fazer a diferença e para mudar. Porque quem tenta não faz, né? Então, para mudar. Quero mudança. E você está preparada para o jogo? Que, assim, é uma coisa do dia a dia. Sim. Mas você já tem que tentar absorver que o jogo não é fácil. Vai ser aquela coisa de você tentar aprovar um projeto e o projeto... não, eu te apoio nesse projeto se você me apoiar nesse projeto. Mas o projeto que o cara tá querendo colocar
para você ajudar ele a aprovar, às vezes vai contra os seus princípios, entendeu? Só que se você não apoia lá, Você não tem um apoio aqui. você não tem um apoio aqui. Cara, você tá pronto para isso, porque tem muito, Olha, tem muito. eu não vou dizer pra você que eu tô 100% pronta, porque não tem como, se eu não vivi isso ainda. Mas eu posso dizer que eu tenho competência e que eu posso me preparar, sim. Que eu estou me preparando, que eu tô disposta a aprender e a me preparar para saber como lidar nessas situações, né? Claro que, vou bater cabeça uma hora ou outra. Vou, eu sei disso. Eu acho que a gente tem que estar disposta também a entender que erros acontecem, ou, né? Mas eu estou disposta a... Eu estou aprendendo muito, estou estudando muito, como eu te falei, eu sou muito dedicada. E quero fazer. Quero muito que isso aconteça. Então, eu acredito que vai dar certo. Agora, como que a Yara vai se portar na hora que surgir essa situação? De que vai ferir o seu princípio? Eu acredito que eu vou negociar. Aí tá a história da habilidade, da inteligência, da sabedoria, de você estudar, porque eu pretendo, hoje eu tenho uma equipe muito fera, mas eu pretendo ampliar essa equipe de ter os melhores, que a gente não sabe tudo, mas a gente tem que estar munido de pessoas que entendam. E consultar profissionais, consultar outros experts no assunto, para que a gente possa chegar num consenso ali, no meio termo, num consenso que seja bom para as duas partes. Eu acredito que eu vou buscar negociar. Tá. Porque eu vejo assim, porque você, com o histórico que tem, né, de filha de militar, de princípios fortes, não só porque você é filha de militar, mas pela conversa que a gente está Sim. tendo aqui, né? E às vezes você vai ter que lidar com situações bem complicadas, né? De pessoas que estão ali dentro já há anos, que não querem sair, que querem manter o sistema da forma como está, né? E vai fazer de tudo para manter o sistema da forma como está, porque é vantajoso para eles, né? É o que a gente estava conversando aqui antes de começar, né, o programa. Os caras não querem mexer no bolso deles, os caras não querem mexer nos valores, nos benefícios em prol da população. Então, tudo que vai contra isso, eles sempre tentam ali, né, de dar uma tirada ou de dar de colocar de escanteio ou não te dar voz, né? E eu já vi casos aí de mulheres que hoje estão na política reclamando exatamente disso, que às vezes não é dado voz a elas. Isso é até um tipo de violência, chama violência política. Exatamente. Corta o microfone, né? Esses dias eu vi, quem foi que eu vi reclamando disso? Eu já vi aquela deputada Júlia Dulce reclamando disso, e recentemente a senadora Leila reclamando disso. De que no Sim. plenário, às vezes, ela tem que se posicionar um pouco mais de forma mais ríspida e até de forma mais dura, porque Pra ser ouvida. Pra ser ouvida, porque os machões lá não querem dar essa voz, né? Então, é aí nesse ponto que às vezes eu vejo pessoas que têm toda uma energia entrando num mundo que, putz, tu vai precisar de muito sal grosso e arruda. Vai. Arruda certo, tá? Arruda certo. A plantinha. A plantinha. Vai precisar muito, assim, porque a energia que tem ali dentro, eu não vejo, assim. Eu sei que tem que mudar. E eu sei que a gente não pode perder as esperanças. Sim. Que a gente tem que lutar por algo melhor, que a gente tem que lutar por pessoas melhores lá dentro, que a gente tem que virar a chave daquilo ali, né? Tanto que esse dia eu estava conversando com o Nelson, que é um pré-candidato também, eu falei, cara, o correto seria a reforma política, justamente para você ter esse corte na raiz, né? Tipo, de tirar a profissão deputado, né? Porque tem gente ali que já virou profissão, né? Já está ali há anos ali e não sai dali, porque também se sair a vida acaba, né? Porque não tem o que fazer fora. Mas, assim, é a profissão e o cara vai ficar ali, o cara vai fazer de tudo para se manter ali, se perpetuar ali. Né? A nossa Câmara Legislativa mesmo, você tem uma mudança muito grande, mas se você for ver, buscar
as eleições que já passaram, não chega a 50% das figurinhas que já estão lá dentro. Tem alguns ali que sempre se mantêm ali dentro. Aí, ou seja, 50%, vamos lá, vamos colocar para ficar fácil. 50% muda, os outros 50% que é o rodízio de novos, né? Esses 50% não querem mudar. Esses caras querem ficar ali, querem deixar a coisa do jeito que tá. Mas a gente tem que vir para perturbar, né? A gente tem que vir para provocar, para mexer, para causar, pelo menos com o tempo, né? Com o tempo, claro que a gente sabe que a gente é cultural, tem muita coisa a respeito disso. Eu tenho noção disso, também não estou vivendo um sonho, assim, uma coisa, né? Lúdica, não. Eu sei que são muitos os desafios, eu sei que vai ter muita dor de cabeça, eu sei que eu vou, sei lá, chegar em casa um dia ou outro eu vou chorar porque vai acontecer alguma coisa que eu não vou gostar, né? A ausência. Sim. Eu percebi aqui que você é muito família. Sim. E tu tá entrando numa parada que vai tomar um tempo absurdo. Sim, totalmente. Seu. Mas sabe quem me incentivou de primeiro a fazer isso? Também, que eu cheguei em casa, conversei e falou, vai. Meu marido. Ou seja, a pessoa que mais pode sentir a sua falta. A pessoa que mais vai sentir. A pessoa que mais vai... E ele já tá sentindo. Porque, queira ou não, a velocidade das coisas tá aumentando, a agenda tá aumentando, tudo também. Ele sente. Mas ele acredita. Então, assim, sei que isso vai acontecer. Sei que vão ter muitos desafios muito pesados. Mas a vontade de fazer, de buscar, ela é muito grande. E eu não posso simplesmente, não. Deixa de estar, vamos seguir o bonde. É aquela coisa. Se a gente não se manifesta, a gente acaba abrindo espaço para sempre ser governado. E por isso que tem más intenções. E você não pode reclamar, porque você... tá reclamando por quê? Porque você não faz nada para mudar. Então, assim, se eu não tiver pelo menos uma atitude para chegar lá, vamos tentar, do jeito que der, do jeito que conseguir, né? E com as ferramentas que for permitido, fazer essa diferença, né? Fazer acontecer, ter essa preocupação. E porque, gente, o que a gente vai buscar é para a população. É para a população. Então, assim, tem a causa, né? É essa comunicação, é saber mesmo o que a gente pode melhorar. Se a gente não buscar isso... E outra coisa que eu falo, acaba que se você consegue uma força ali, eu acredito muito nisso. Eu vivo por isso, né? Eu inspiro muitas mulheres. Então, assim, eu tenho muito disso, de muita gente chega e fala, nossa, vendo você, eu consigo ver. Por que não? Na política a gente não consegue, talvez a gente não consiga inspirar desse jeito. Servir de exemplo também. Sim, se inspirar e fazer acontecer e fazer aí esse exército, né? Não, vamos... E eu acredito, sim, na mudança. Não sou só eu que vou entrar, né? Que pretendo entrar, que seja uma pessoa que quer a diferença, que quer mudar. Eu acredito que tem outras pessoas também que queiram, pessoas boas, pessoas, né, que queiram fazer também essa diferença. Então, cara, é um exército novo. A gente estava conversando sobre a cota, né? E que nem eu falei, eu sou contra a forma de cota que é feito hoje. Você tem cota dentro do partido. Pra mim tinha que ter cota, era na Câmara. Sabe? Tipo assim, é 50% de mulheres e 50% de homens. Acabou. Se vira, cara. Entendeu? Porque se você for ver quantas mulheres a gente tem hoje lá. Sim. Sim, hoje, nossa. Se eu não me engano... Eu até acho que o ponto não tinha que ser na questão de coeficiente eleitoral. Porque a gente sabe que tem muita gente boa que fica de fora. Justamente por causa do coeficiente eleitoral. Sim. Né? Eu acho, as pessoas têm muito assim, eu já conversei uma vez com um amigo que me explicou um pouco sobre essa questão de coeficiente eleitoral, o porquê do coeficiente eleitoral, e para mim não colou. Né? Porque a ideia mas o coeficiente eleitoral é justamente para dar representatividade para aqueles partidos pequenininhos que às vezes não vai conseguir colocar
uma pessoa lá e que esse partido pequeno ele tem uma ideia diferente do que os outros já têm. Tá, cara, olha o tanto de partido que a gente tem no Brasil. Tipo assim, é sigla demais. Né? Se você for perguntar para qualquer um na esquina, se o cara conseguir citar 5 é muito. É muito partido. Ele não vai... 5, o cara vai se esforçar para citar 5. Né? Vai ficar assim, esse, e não passa daí. Não passa. Eu desafio qualquer pessoa pegar e ir ali na rodoviária e chegar e pegar o primeiro e falar assim, amigo, quais são os partidos que você lembra? O cara vai falar. Se ele falar 5 é muito. Né? Então eu acho essa questão do coeficiente eleitoral muito errado. Eu acho que a questão tinha que ser como se fosse majoritário mesmo, que nem é para governador, para senado, para presidente. Os mais votados entram. Mas seguindo o princípio de 50-50. 50% de homens, 50% de mulheres. Sim. Entendeu? Porque falta, cara. Falta a gente ter o equilíbrio feminino, sabe? Falta ter, às vezes, até o emocional feminino. Sim. Porque de pegar e sentir, de falar assim, cara, mas espera aí, cara, isso aqui tem esse lado, tem esse lado família, né? Tem esse lado... É o equilíbrio, né? O yin yang é o equilíbrio. Eu não estou dizendo que os homens não podem ter o lado emocional. Não estou dizendo isso. Mas a gente sabe que existe essa questão de energia feminina, energia masculina, exatamente. Que todos têm as duas, na verdade, né? Mas que a gente... Para que a gente possa ter esse equilíbrio e até para atingir mais a população com essa sensibilidade da mulher, que a mulher que é quem está ali muitas vezes na linha de frente, que usufrui dessas políticas públicas, desses serviços, que é quem fica na fila, quem é que vai buscar a consulta, que é quem vai... quem tem a licença, é quem... Se o filho, né? A maioria das vezes, se o filho passa mal, quem é que vai ficar em casa? Não, a maioria não, quase sempre. É raro o contrário. Sim, o contrário então assim... Nesse caso, sim, esses recortes de gênero, tendo uma maior representatividade de mulheres, né, no governo, na representação parlamentar, com certeza a gente ia ter mais benefícios, assim, mais justiça, né, nesse sentido, assim, mais conformidade de acordo com a situação real, né? A gente vê hoje, a gente tem... cerca de, um estudo recente, né? 54% de eleitoras no DF, mulheres. Então, assim, você vê a questão na representatividade. Quem vai quem se dispõe a representar é infinitamente menor, né? São raras as pessoas. Mas isso é cultural. Isso é questão de, mulher não trata de política. Não é para mulheres. Ainda tem isso. Ainda tem essa questão, né? Isso não é para mim, eu não gosto, né? Isso não... Pois é, mas aí não é muito mais uma coisa pessoal? Mas é essa questão de trabalhar nas mulheres isso. A gente precisa disso. É tempo, é cultural. E é para isso que a gente vem também. É nisso que eu tô lá, você vai olhar meu vídeo lá no Instagram e vai falar, oi, você falou que para que eu vou me meter nisso? Mas se a gente não se meter, a gente tá abrindo espaço para ser governada e a gente não tá lá para falar, olha, eu preciso disso porque eu sou mulher, eu cuido do meu filho, eu fiquei ontem 3 dias na fila para conseguir uma consulta pro meu filho, entendeu? E eu tô lá, eu sinto as dores dela. Então, tá mais sensível, tá mais latente em mim, porque eu me vejo no lugar dela. Eu me vejo no lugar daquela que eu tenho um portador de necessidade especial em casa, e eu me vejo no lugar daquela que de repente não pode trabalhar, porque ela tem que estar 24 horas do lado do filho que tem necessidade especial, ela não consegue trabalhar fora. E aí, essa renda vem de onde? Da onde? Como é que ela vai sustentar? Onde que ela consegue ajuda? Eu tenho um caso próximo da mãe de uma colega que foi isso. Ela abriu mão da vida dela em prol do filho por mais de 30 anos. Olha isso. Ele faleceu recentemente. Sim. E ficou um vazio. Pois é, mas assim, ela dedicou a vida inteira. E assim, você vê, existem algumas soluções para isso? Existem, mas às vezes ela não teve acesso a essas soluções. Ela poderia, de repente, ter alguma ajuda, um auxílio com relação a uma cuidadora, uma técnica para ela trabalhar meio período, fazer alguma atividade para ela viver a vida dela. Tem pessoas que não, infelizmente, assim, eu falo que
eu cuido da minha família e eu sou muito feliz. Meu marido entendeu que eu precisava cuidar de mim para ser feliz cuidando da família, entendeu? Uhum. Porque quando a gente só se dedica, a gente cansa. Eu recebi uma vez uma aluna e ela tinha a mãe que tinha sofrido um AVC e estava muito acamada. Ela falou, Yara, eu não tenho paciência mais, eu não aguento mais. A minha mãe, o dia inteiro, eu fico cuidando dela o dia inteiro e eu tô estafada, eu não aguento, mas eu não saio de casa. Tem dia que eu não consigo tomar banho. E assim, ela, Yara, como é que você consegue ficar feliz? Você consegue sorrir? Aí eu falei, pera. Aí ela falou assim, eu não... E aí eu falei, você não tem ninguém pra te ajudar? Aí ela falou assim, eu até tenho, mas como é que eu vou pedir ajuda? As pessoas não sabem pedir ajuda. Elas não têm quem, às vezes, pedir ajuda. Então, assim, o que a gente pode fazer por elas? As pessoas não estão sendo usadas. Então, assim, hoje eu tenho uma condição em casa que eu tenho uma ajuda de um home care. E quem não tem? E quem depende do governo? E quem tá ali, ó, o tempo inteiro. E não pode trabalhar, não consegue trabalhar. Porque às vezes o marido, enfim, o ente querido, demanda o tempo inteiro. Ela precisa de ajuda. Porque às vezes a ajuda vem de fora para comer. Porque ela não tem. E ela tá estafada. E ela não tem, ela não vive, ela deixa de viver, ela não casa. Provavelmente essa. Ela não é que casar, assim, enfim. Ela não tem nenhum relacionamento, ela acaba não tendo filhos, ela não acaba tendo vida. Ou se decidir ser sozinha, enfim, ela não usufrui da sua saúde mental. Porque ela estando. O que eu falo pra você? O meu marido hoje, ele tem certeza que ele não é um fardo na minha vida, porque ele sabe que eu sou feliz. Porque eu mostro, eu faço minhas coisas. Ele me permite fazer. E por que eu fui fazendo? Se eu deixasse o tempo inteiro que eu tivesse livre, eu estaria com os meus filhos, porque eles demandam, mamãe. Eles querem que eu fique o tempo inteiro do lado deles. Eles querem acordar de manhã, e às vezes eu tô na academia, e eles querem que eu esteja com eles ali, às vezes fazendo alguma coisa. Mas eu falo, no começo foi difícil. Não, mamãe vai pra academia. Por que você vai pra academia? Por que não sei o quê? Hoje, eles entendem. Mamãe, é o horário de ir pra academia, né? Quando você voltar, você faz isso pra mim? Faço. Você resolve isso pra mim, mamãe? Sim. Quando eu voltar da academia. Academia é minha prioridade. Eu vou cuidar da saúde da mamãe. Tanto é que antigamente, deixa eu falar, quando eu estava no meu estado estafado, porque a gente tem etapas de estafa na nossa vida, e eu estava... É aquela coisa, você cuida por muito amor e tudo, mas isso não impede de você estar cansado. Sim. Vai atingindo o seu psicológico, você nem vê. Então, e eu chegava em casa, eu trabalhava muito, né, o dia inteiro lá no estúdio, sempre amei o que eu faço. E em casa também amo cuidar da minha família. Eu chegava assim, cansada. Aí meu filho falava, mamãe, vamos fazer isso, tô cansada. Eu falava tanto tô cansada, que às vezes eu falava, filho, leva esse copo aqui na cozinha pra mamãe. Aí ele falava, mãe, eu tô cansada. Não vou, não, tô cansada. Ele falava, não vou. Servia de espelho. Tô cansado. Ele falava, tô cansado. Aí nossa, isso foi um estalo tão grande em mim, porque eu comecei a ver ele falando o que eu estava falando. Hoje, qual é a conversa do meu filho? É assim, mamãe, que dia que eu vou poder ir pra academia com você? Com quantos anos eu posso ir pra academia? Olha só, é o cuidado. Então, assim, como a gente é espelho para nossa família? Então, como a gente tem que parar com essa culpa e cuidar da gente para inspirar nossos filhos, que estão dentro da nossa casa. Nossos filhos, e mexe com a família toda. Quando eu vi, minhas irmãs já estavam fazendo atividade física, minha cunhada, todo mundo atividade física, porque eu comecei a fazer, o pessoal começa a ver as transformações, começa a ver a diferença, começa a ver a disposição, começa a ver não sei o quê, você muda o seu ambiente. Eu acho que o mais bacana, às vezes, não é nem a transformação física, é a transformação emocional. Porque é óbvio que a atividade física te deixa muito mais tranquilo, muito mais leve, porque, né, dispara endorfina, dispara um monte de hormônios que te deixa com mais disposição. Isso é óbvio, né? E aí a pessoa começa a te ver bem emocionalmente e fala assim, nossa, tá rindo, tá com luz, tá com... você fica brilhando, você brilha. E aí a pessoa se sente e fala, não, cara, eu quero isso pra mim também. E acaba se fazendo essa diferença mesmo. Sim. E aí a gente pode... Como que essas mulheres que eu falei, que cuidam dos seus lares, que administram os seus lares, que estão cuidando dos seus filhos, que trabalham pra caramba, acordam cedo, vão levar menino pra escola, leva menino pra creche, menino ficou doente, cuida de menino, e não sei o que, faz tudo, às vezes não tem com quem deixar, tá lá ralando, trabalhando pra pagar a faculdade pro filho,
como que essas mulheres às vezes chegam e falam assim, eu vou me cuidar? Né, assim, a gente para, né, pra pensar, nossa, essa mulher não tem tempo, ela chega morta em casa. Então, assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode propiciar para essa mulher, em algum momento, se priorizar? Porque isso vai ajudar ela, a saúde dela. Gente, é saúde. Ela estando bem, ela vai estar menos doente, ela vai precisar menos de hospital, ela vai estar mais disposta para cuidar do filho dela, ela vai incentivar indiretamente a ele também se cuidar, vai cuidar melhor da alimentação, de repente, né? Porque está se cuidando, está se vendo, é tudo uma cadeia. Tudo isso aí bate sempre num lugar que eu sempre falo bastante: educação. Tudo. Porque eu falo assim, a gente foi de colégio militar e a gente sabe disso. Cara, eu vivia dentro do colégio. Né? No contraturno eu fazia atletismo, eu fazia futebol, eu fazia qualquer outra... Eu fui da banda, né? Eu fui do coral. Então, assim, meu esposo também. Mas eu sou desafinado até pra cantar parabéns. E esses dias meu filho de 3 anos falou isso. Sério. No aniversário dele, eu fui cantar parabéns, aí ele olhou assim, papai, deixa só a mamãe. Eu falei, nossa! Eu sou muito desafinado, então não rola. Mas no tarô e no bumbo eu até conseguia fazer alguma coisinha. Mas eu tinha esse contraturno. E era o momento que minha mãe tinha, porque minha mãe, meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, né? Nunca casou de novo, então meio que vivia pros filhos. Né? Ela tinha o trabalho dela, mas na grande parte vivia pros filhos. E ela trabalhava justamente no horário que nós estávamos no colégio, que ela trabalhava meio período, então ela trabalhava justamente no horário que nós estávamos no colégio. E quando nós íamos fazer o contraturno das nossas atividades, que a gente já ficava dentro do colégio, né? Já almoçava dentro do colégio, já ficava para poder fazer as outras atividades, era a hora que ela estava fazendo as coisas dela, né? E hoje você não vê isso para uma mãe que mora na Ceilândia, que mora em Taguatinga, e aí eu tô pegando os bairros mais periféricos do plano, porque é onde a situação financeira aperta mesmo, com gosto, né? Essa mãe não tem essa oportunidade. Ou essa mãe vai acabar deixando o seu filho sozinho em casa, né? Porque também não tem recurso financeiro para poder pagar alguém para poder ficar com o filho ou para poder colocar numa outra atividade, né? E aí ela fica assim, cara, eu não consigo, eu tenho que trabalhar para poder dar o mínimo, e aí o Estado não entra aí. Eu não tô falando que você tem que dar o colégio integral. Até mesmo porque eu acho que se você vier com o sistema integral agora, o sistema tá ferrado. Não vai conseguir. Porque se hoje a gente não consegue absorver os alunos que não estão dentro das escolas, imagina se você colocar integral. Né? Porque o cara vai ocupar o período inteiro. A gente precisaria de mais escolas, né? Para poder resolver esse problema. Mas, cara, cadê a parte dos centros esportivos que poderia estar absorvendo isso? Sim. Né? Que poderia estar ali dando uma aula de capoeira, dando uma aula de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de natação, no contraturno, justamente para que essa mãe, esse pai pudesse também estar cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, para poder agregar mais valor. Eu vejo muito isso, assim, que eu não vejo os políticos se preocupando com isso, entendeu? Sim. Eu até acho, quando eu vejo uma pessoa assim, como você falando isso, eu falo assim, cara, pode ter uma esperança aí, pode ter uma luz vindo nesse caminho. Mas é a questão, mas você vê a história do apagar fogo e cuidar dos problemas na raiz, a diferença. Então, assim, a gente pode apagar fogo e ir apagando só fogo. E aí é a história quando a gente foca nessa questão de apagar fogo, a gente vai para aquelas políticas de governo, né? Que é onde cada governo você muda, e aí muda tudo, e aí você só consegue apagar fogo. Porque não há continuidade em nada. Isso. Quando você começa a lidar com a raiz de problema, aí você vem focando em políticas de Estado. Coisas que a gente sabe que se não perpetuarem, não vai ter o resultado.
Então, assim, é cultural. Aí mexe com a cultura. É você estar educando lá dentro. Aí é questão de você ir lá dentro da escola, ver a importância da nutrição boa, a importância de uma alimentação saudável, a importância que hoje é muito abordada a questão de alimentação, mas o esporte, que pode ser mais, a questão de... Porque isso desafoga a saúde. Porque se ele está se alimentando bem, fazendo um esporte, é menos chance dele ficar doente, menos chance dele precisar do serviço de saúde. Essa questão política, essa questão de você... Olha que lindo você falou que é criança de 10 anos falando de política, né? Então, essa questão de você colocar a importância desse saber, a importância dessa política, que política é todo dia, dessa naturalidade da política, né? Eu confesso que eu não gostava de política também. E eu achava chato, eu falava assim, nossa, eu falo de coisas tão gostosas, né? De maquiagem, de não sei o quê. Até eu entender que tudo envolve política. O que eu fazia já era política. Eu já estava mexendo com política quando eu ajudo uma pessoa, quando eu tenho essa comunicação com ela. A sua relação dentro da sua família já é política. Sim. Porque é a negociação. É você ceder, é você abrir mão, é você ouvir, é você ter as necessidades do outro. Sim. Isso já é política. Quando eu ouço o problema da técnica, da cuidadora, da pessoa da casa, dos funcionários do home care, que eu tenho, né, que tem lá, das pessoas que estão perto, quando eu ouço esses problemas, quando eu tento resolver, quando eu ajudo na medida do possível, do que eu posso ajudar, isso já é política, porque você já está procurando uma solução para um problema que existe ali, e às vezes é um problema que não está nem relacionado à sua casa, está relacionado lá na casa dela, aconteceu alguma coisa, mas você está ali disposto a você encontrar uma solução, porque existem vários graus de entendimento. Por isso que eu falei a importância da gente ter uma equipe muito boa. Você não é expert em tudo. Você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, a gente tendo pessoas que possam auxiliar em várias áreas, que possam trazer soluções efetivas, a gente consegue mais resultado. E aí eu acredito muito nessa questão de não só apagar fogo. Apagar fogo porque tá ali. É o emergencial, tá né? É o que tá ali Você na tem que hora. tapar o buraco. Agora, o que está acontecendo ali por trás? De ter coisas mais duradouras, né? De culturais. Mas aí vem o papel dos deputados. Aí vem o papel do legislativo. Porque é o que você falou. Você muda o governo, não tem a continuidade. Mas não tem continuidade porque é um programa. E aí o que vai entrar... Às vezes ele quer mudar o programa. Sim, às vezes ele quer mudar só o nome do programa. Às vezes até por vaidade, né? Não é meu, não é meu. Agora, se é uma lei... Sim. Aí tem que continuar. E é aí que a gente vai agir. E aí que a gente não vê os deputados agindo. Uhum. Entendeu? Porque os caras, em vez deles falarem assim, não, vamos fazer uma lei aqui, que vai prever isso e isso vai funcionar assim, 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 assim. Cara, hoje eu tava discutindo com a minha esposa, e aí eu não sei mesmo, sobre a questão dos cachorros... sem focinheira, que andam sem focinheira, né? Teve uma matéria recentemente, agora não lembro qual foi o canal, não sei, agora, acho que foi na Globo, no DFTV. Teve uma matéria justamente falando sobre a questão das focinheiras, dos cachorros de grande porte, médio porte, que andam sem focinheira, dos ataques e tal, aquela coisa toda. É com guia mesmo. Cara, você anda no parque da cidade, ou em qualquer outro parque, você vê... Eu, pelo menos, vejo constantemente cachorros de grande porte sem focinheira. Entendeu? Aí você vai pensar, mas existe uma lei que prevê o uso da focinheira. Né? Cadê a fiscalização? Quem que fiscaliza? Então, aí é onde falta a lei. Vem cá. Então tá, vai ter a lei. Quem que vai fiscalizar? Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a punição? Como é que... Cara, vamos lá. A faixa de pedestre só deu certo em Brasília... Por conta da fiscalização. Cara, eu lembro, quando começou a questão de faixa de pedestre, tinha um amarelinho em cada faixa de pedestre ali. Que você dava aquela freada um pouquinho mais brusca, o cara já fazia assim. Né? Você já sabia que ia tomar a multa. Né? Hoje já não tem mais, tanto que hoje você já vê um monte de gente voltando a desrespeitar a faixa de pedestre. Né? Então, se você não tem uma questão de fiscalização... Cara, entrou em vigor agora a lei das sacolas plásticas. Hoje eu fui fazer uma compra e eu ainda tava lá, sacola plástica, sendo oferecido sacola plástica.
Ou seja, cadê a fiscalização? E não é algo assim que foi da noite pro dia. Essa questão das sacolas plásticas já está desde 2019. E estende prazo. Porra, e os caras não estavam preparados para agora? Entendeu? E tem muita gente que... Ou seja, beleza, foi feito. Cadê quem que vai fiscalizar? Saiu ontem quem vai fiscalizar. Ontem, essa lei já está correndo desde 2019. Ontem que falou, não, quem vai fiscalizar é o pessoal, acho que é o pessoal da F-Legal, né? Que é o da F-Legal, não, a GFIS. Fiscais, né? Os fiscais. Que não é a GFIS, mudaram o nome, mas era a antiga GFIS. Então, que vai ficar responsável pela fiscalização? Cara, isso é ontem. Essa lei está desde 2019. Ou seja, essa lei já era para ter lá no início, já ter vindo, vai funcionar assim, quem vai fiscalizar vai ser esse, a punição vai ser essa. Ou seja, foi feita uma lei, tipo assim, vamos fazer isso, só para dizer que a gente fez. Né? E você não vê o trabalho. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Não sei por quê. Isso tem que ser olhado, então, né? Porque uma organização, cronograma, né? Tem tudo. Aí você vê então quer dizer que foi erro do deputado? Foi o erro ou do deputado ou do governo que fez essa lei. Porque, cara, cadê o meio, início, o início, o meio e o fim dela? Né? Coisa assim. Mas vem cá, por que você escolheu o PSDB? Na verdade, o convite veio do PSDB. Então, assim, até então eu não tinha pensado em entrar na política nem nada. Então, eu fui participar, na verdade, de uma homenagem ao Dia da Mulher. Conheci o senador Exalci e me simpatizei, assim, né, pela pessoa mesmo, pela conversa. A gente foi... Na verdade, a homenagem não teve nenhum caráter político. Conversamos e logo em seguida eu recebi a visita da presidente do PSDB Mulher, Andréa Moura, onde aí sim ela veio conversando comigo, falando da importância, né, de mulheres e a importância dessa apresentação, dessa representação e da participação de nós mulheres, falando, né, que o senador tinha visto em mim um potencial, né, na questão de representatividade, questão de comunicação, né, eu me considero uma boa comunicadora e realmente preocupada e que me importo, né, com as pessoas. Então, assim, tinha um perfil para isso. E aí recebi o convite. E aí, sem pressão nenhuma, fui pensar e aí vi a oportunidade. Eu falei, nossa, olha só, né? A gente acaba se vendo que você já está imerso nisso. Então, assim, não é essa questão de, nossa, tem essa primeira coisa, né? Isso é chato, meu Deus, será que vão me entender? Mas depois na hora você fala assim, cara, eu vivo nisso, a gente vive nisso. E se a gente não fizer, a gente não pode reclamar. Né? A gente não pode, se a gente não se prontificar, ainda mais nessa questão de mulheres, nós somos aí a maioria. Se a gente não arregaça a manga e não vai estudar e vai entender, vai procurar fazer acontecer o nosso espaço, os nossos, né, os direitos, os deveres também, tudo, ter essas leis, essa preocupação com os recortes de gênero, né? Quem que vai ter? Se a gente não tiver mulheres lá com essa sensibilidade, com essas dores, sentindo essas dores, que já tiveram essas dores, que vivem essas dores, como que a gente vai exigir que outras pessoas tenham, saibam disso, né? Se a gente não vai. E eu me vejo como um grande canal, até mesmo por já trabalhar tanto tempo com mulheres e já saber de muitas dessas dores, já viver muitas dessas dores, já me identificar com essas dores dessas mulheres. Então, assim, por que não? Né? Vamos. Certo, eu acho que o ponto é esse mesmo. Eu acho que, apesar de eu sempre me preocupar, né, com pessoas que eu tenho um certo carisma, de estar entrando nesse mundo, porque eu sei que é necessário, mas o lado do difícil, do pesado, do que há de podre, sempre
Eu poderia até dizer assim, essa não é minha luta, deixa Me aí, aperta. deixa acontecer, né? Não, Eu mas aí poderia se você não dizer. entra nessa luta, quem que vai entrar? Então, eu poderia falar isso. Entendeu? Não, que isso? Eu tô aqui, né? Tenho meu Empresária, trabalho, tenho minha empresária família, bem-sucedida, já tenho meu vá. trabalho consolidado, já tenho, né, meus alunos, minhas alunas, já tenho todo um trabalho, tenho. Por que eu vou. Eu poderia ter essa atitude, né? De, não vou mexer, já tenho muito trabalho, né? Já tenho muita coisa, já faço Não, e muita fora que coisa. você vai ter que abrir mão de muita coisa. Sim, Entrando tem. aí, você vai ter que abrir mão de Meu muita Deus, coisa. né? Mas. Muita coisa que eu falo na sua vida, na sua vida Sim, profissional. Por sim. exemplo, seu O curso. tempo, né? Questão de seu tempo, né? Agora, o desejo, de verdade, assim, pode até ser aquela coisa assim de, né? Mas o chamado da responsabilidade, sabe? De falar assim, cara, eu tenho potencial para isso, eu tenho capacidade para A isso. gente poderia dizer, então, que a Yara chegou a um ponto na sua vida profissional satisfatória e que agora ela quer tentar espelhar isso para outras pessoas? Sim. Quer tentar trazer de uma forma, através da ferramenta pública, que as pessoas também possam melhorar suas vidas? Sim, sim. Aumentar ampliar esse número de pessoas atingidas, né? Porque, queira ou não, eu ajo no meu trabalho, pontualmente. Tenho muitas alunas, já dei aula para muitas alunas, já são mais de 10 mil alunas. Mas por que não mais? Se eu posso ajudar, se eu tenho capacidade para isso, se eu me vejo capaz de fazer isso, se eu consigo, eu me vejo como esse canal de ajudar, de pegar na mão e falar, não, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos. E é trabalho? É trabalho. É duro, é difícil, vai ter desafio, eu sei disso. Mas eu não posso simplesmente me eximir, falar, não, eu senti isso, não, bora. E eu sou muito, eu tenho isso dentro de mim, né? Quando eu saí, eu tinha lá tudo, eu tava muito bem na veterinária quando eu saí, fui pra maquiagem. Maquiagem eu comecei maquiando ali, cliente por cliente, ganhando meu dinheirinho ali, e vamos, e cresci ali. Então, eu acredito que temos capacidade, vou começar de novo, vou trabalhar de novo, vou fazer assim, vou aprender muito e vou fazer de novo essa carreira. Então, tenho capacidade? Tenho. Vou fazer? Vou. Tenho por onde? Tenho. Cara, eu quero um mundo melhor para meus filhos. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho. Se eu tenho a oportunidade de fazer isso, por que não agarrar essa oportunidade e fazer? E aí, agora você pegou o ponto crucial, que é os filhos, que é pensar nos filhos, pensar no futuro dos filhos. Eu acho que é aí. Eu acho que muito político deixa de pensar no futuro dos filhos. Pensa assim, no hoje. Não. E aí se mete em coisas que não deve se meter, né? Porque está pensando no momento. Mas esquece que você tem toda uma geração que vai depender de boas políticas, que vai depender de bons projetos, de um bom legado. E outra coisa, Dionísio, todo mundo é muito rápido, a gente vive hoje no meio da internet, a gente vive hoje numa velocidade gigante. Se a gente não tiver antenado para isso, se a gente não tiver online nessa questão de aparecer o problema, tem que ter uma lei nova para isso, para acontecer, para fazer, para regulamentar isso, para que tudo corra bem, a gente é atropelado. E quem que vai sofrer isso? Vai ser eu? Vai ser você? Vão ser os nossos filhos. Ali, daqui a pouco. Porque o tempo passa rápido. Hoje eles têm 10 anos, daqui a pouco tem 15, daqui a pouco tem 20. Se eu não cuidar disso agora, de uma coisa... Gente, olha, tudo que vem acontecendo, se você olhar, em 5 anos, tudo que aconteceu em 5 anos, e você olha para trás, o tanto que demorou para acontecer algumas mudanças, é tudo muito moroso. Hoje a gente não pode mais esperar isso. Então, a gente precisa dessa energia do online. Opa, peraí, tá acontecendo um movimento assim? O que está acontecendo, gente? Peraí, olha, tem um movimento, assim, de minoria, assim, tal, o pessoal está precisando disso, aconteceu isso, vamos ver, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode ajudar? Porque senão a gente é atropelado. E as coisas
se tumultuam. Não, e até coisas que já deveriam ter sido resolvidas e que não são resolvidas. Tem que... A violência contra a mulher é algo que me incomoda bastante, porque há quantos anos se fala sobre a violência contra as mulheres, a violência contra as mulheres, e passa ano, e você não vê políticas que realmente resolvam isso. Eu fico assim, cara, sério? E isso também acredito que seja muito... isso vem de longa data, é cultural, e a gente tem que estar sempre falando, é educacional, tem que estar na escola, tem que estar sempre, tem que estar falando, tem que estar fortalecendo as mulheres a respeito Yara, disso. Eu acho que tem que ter posições Sim, mais fortes também. Sim. E que você não vê, porque Concordo. às vezes você vê um político, cara, ele fala assim, tá, político que já tá na cadeira lá. Aí você fala, não. Aí o cara fica 4 anos, faz porcaria nenhuma. Quando chega em época de eleição, não, a violência contra as mulheres e pá, e vamos lutar, e vamos... Cara, eu falei assim, bicho, tu ficou 4 anos, o que você fez? Nesses 4 anos, o que você fez? Agora você tá levantando essa bandeira. Eu vejo muito isso, cara. Tem muito político, e já tá começando. A eleição tá aí. A reeleição tá aí, sabe? Esses dias eu tava vendo fala, não, porque a violência, levantando, né, os números, a violência contra as mulheres vai... Tá, mas e aí, né? Aí eu fui buscar, aí eu fui lá fuçar, né, eu falei, cara, deixa eu ver o que esse cara fez aqui nos 4 anos que ele tava lá. Ele não apresentou um projeto em defesa da mulher. Ele não apresentou um. Então assim, meu amigo, peraí, você ficou 4 anos, você já estava na cadeira, você estava lá dentro, e você não fez nada de concreto. Aí agora... que tá voltando às eleições, aí agora você tá falando sobre a questão da violência contra a mulher. E os 4 anos que ficou... Eu vejo isso muitos. Ah, não, porque a educação, não sei o que lá, porque a gente vai... Tá, você já estava no poder. O que você fez? Sabe? Cara, eu tomei a minha postura esse ano eu não vou votar em ninguém que esteja já no poder. Minha. Cara, o fato da pessoa já perdeu meu voto. Acabou. Ah, tu é deputado distrital e já tá lá na cadeira? Meu amigo, meu voto você não tem. Federal, mesma coisa. Senado, a não ser que o cara esteja indo para outro cargo. Sabe? Ah, Senado tá indo para governo, distrital tá indo para federal. Agora, se o cara já estiver na cadeira lá, ele não vai ter meu voto. Né? Porque eu quero justamente isso, eu quero gente nova. Eu quero gente que possa trazer um ar novo, um oxigênio, um sangue novo. Porque se a gente ficar sempre apostando nas mesmas moedas, não vai ter mudança. E eu acredito que o novo traz essa velocidade também. Pelo menos assim, a disposição para essa velocidade e contra essa morosidade. Você falando, há 4 anos e não aconteceu nada. Então, assim, eu vejo por mim que é aquela coisa. Eu sei que existem prazos, que não é assim, não é na hora que eu quero, que depende de outras pessoas, que depende de outras aprovações, que vai depender de né? Toda aprovação, enfim, de votação, e tal. Eu sei disso. Mas as propostas têm que existir. Sim. Né? Então, assim, um trabalho ali tem que existir. Não, as propostas têm que existir e eu acho que tem que ser colocada ao público. Sim. Porque também tem muita coisa, às vezes, que não é necessidade, que não é a comunicação, não é a necessidade dali, Exatamente. O que está pedindo, né? O que está acontecendo. Yara, a gente está chegando ao fim. Nós temos um quadro aqui que se chama Minha Opinião. Sim. Nós vamos colocar algumas imagens e a gente só quer saber a sua opinião a respeito. Certo. Tá? Vamos para a primeira, Ari. Feminismo. Bom, feminismo. Eu acredito que a gente tem muito espaço para ocupar. Mas eu não gosto de fanatismo. Eu não gosto de extremismo. Eu acredito que a gente tem que ser bem consciente, até mesmo para fundamentar isso. Né? Então, a gente tem, sim, que ocupar espaços, tem que fazer o nosso trabalho com capacidade para isso, porque não é ocupar espaço porque é mulher. Não é só por isso. A gente tem que buscar a nossa capacitação também, né? Buscar os nossos direitos, a representatividade, mas com capacitação e
e com consciência, até para fundamentar isso, e não ser só, porque tem que ser porque é mulher, não. Então, assim, sem fanatismo. Ótimo. Próximo, Ari. Tá. Aqui a gente... Vamos lá. Que aqui eu sei que os dois que vão aparecer não é a sua opção. Não. Tá? Eu sei disso. Mas aqui eu tô indo pela pesquisa. São os dois que estão na frente, então eu quero que você expresse a sua opinião e depois você pode expressar a opinião de voto sua, que eu acredito que não vai ser nenhum dos dois aí. Né? Já pelo que a gente foi conversando, eu já sei que não vai ser. Mas qual é a sua opinião sobre o atual governador? Eu acredito que ele teve a oportunidade de realizar muita coisa, deu foco para algumas situações em específico, mas, por exemplo, saúde deixou muito a desejar. Então, assim, a gente tem algumas necessidades urgentes no DF que poderiam ter sido trabalhadas melhor. Então, a gente precisa de novidade aí, sabe? Não é minha opção de voto agora. Eu quero novidade. O segundo, Ari? É o que está em segundo lugar nas pesquisas. Sim. Ele tem, claro, tem sim uma história de um trabalho, né? De trabalho, de ser uma pessoa responsável com as, né, até mesmo com as contas, com o seu governo ali, né, no seu mandato, né? seu mandato, mas é uma pessoa também que podia ter realizado mais, mas presa em algumas coisas, né? Presa até disse assim que poderia ter feito mais, mesmo com todas essas características de funcionamento no seu mandato, de bons relacionamentos, enfim, de trabalho, também poderia ter feito mais. Ou seja, fez coisa boa, mas não foi o suficiente para poder fazer a coisa andar. Sim, acho que poderia ter feito mais. Então, antes da gente ir pro próximo, nessa questão de governo, como é que a Yara vai se portar nessas eleições? Bom, minha opção hoje para governo é o Isalci, devido todo o histórico dele de realização, tanto na parte de saúde, tanto na parte ele tem uma proposta muito boa, eu gosto muito da proposta dele de saúde, que é a proposta de informatização. A gente sabe que hoje a gente tem recurso na saúde, a questão é como isso está sendo gerido, né? É a gestão que está... Você sabe que tem medicamento, mas o medicamento está lá guardado, vence e ninguém sabe para onde foi, o que aconteceu. Então, assim, toda essa cadeia, a questão, ele defende muito essa questão de você conseguir a automatização, você conseguir agendar, não ficar 3 dias numa fila para poder agendar, ou ter que sair lá do seu local, pegar um ônibus para ele agendar uma consulta, se você pode ter um app e agendar pelo celular. Então, assim, ele defende muito isso, essa questão da automatização, da informatização dessa parte de saúde, de você ter tudo informatizado, a gestão está informatizada. Essa questão da informatização tem um caso interessante. Esses dias eu recebi uma mensagem do hospital aqui de Brasília, falando assim, senhor, agora não vou lembrar o nome, eu acho que já deve estar até aqui no celular. Senhor fulaninho, a sua consulta está marcada para o dia tal, 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 tal. Aí eu olhei assim, aí eu falei assim, olha, acho que vocês anotaram o número errado, porque eu não marquei nenhuma consulta. Né? Meu nome é tal, 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 vocês estão procurando pela pessoa tal. Aí, verifica aí se vocês não estão digitando o número errado, ou se a pessoa deu o número errado para vocês, porque não sou eu. Obrigado, senhor, tal, tal. Aí, 2 dias depois, a mesma coisa. Estamos aguardando a confirmação da sua consulta. Aí eu falei assim, bicho, os caras... Já foi, né? Já foi, meu querido. Tipo, já informei. É a história da capacitação, né? Então, assim, até onde... Assim, a informatização é importante? É. Né? Cara, a barbearia que eu vou, eu faço tudo pelo app. Eu também. Eu marco a hora, eu marco o profissional que eu quero, eu faço tudo pelo app. E quando eu chego lá, ele tá pronto para me atender. Top. Cara, se uma barbearia que tem um recurso limitado financeiro consegue desenvolver isso, por que o governo não consegue?
entendeu? Eu entro lá, eu consigo ver o horário, o dia, se naquele dia, quais são os horários que estão disponíveis, e eu marco, cara. Por que o governo não consegue? Isso é um questionamento que fica, assim. Sim, questão da gestão, né? Capacitação e tudo. A questão também, ele trabalha... Por tudo que ele fez, né? Ele é muito dedicado. Então, assim, a questão do Cheque Educação, que é um projeto que deu muito certo, ajudou mais de 10 mil pessoas a se formarem. A questão dos computadores para as escolas, para os professores, para poder, né, essa questão da tecnologia, né, se informatizar. Então, assim, a minha escolha hoje é o Exalci, e eu acredito que ele vai fazer muita diferença no governo do Distrito Federal. Ótimo. Então, agora nós vamos para o outro lado da moeda. O lado mais agora de Brasil, não de Distrito Federal. Sua opinião sobre o ex-presidente Lula? Bom, fez algumas coisas para o Brasil, mas fez muita coisa duvidosa, feia também, né? Então, assim, eu acredito que hoje ele esteja bem também, não só pela sua ideologia, mas pelo anti-bolsonarismo, né? Questão do outro candidato forte aí, que é o nosso presidente hoje. Eu acredito que ele esteja muito bem, não só pelas questões de familiaridade com as ideologias, né, tanto do partido como do ex-presidente, mas muito pela questão da pessoa ir contra, né, o anti-bolsonarismo, aí vou aqui para não acontecer e no outro, para não ir no outro, para que o outro não vença. Agora tem aquela história, né? A gente tem que tomar cuidado, porque eu não sei se você já ouviu uma historinha, né? Que fala assim, eu não sei direitinho a história, mas eu vi esses dias que o gafanhoto, para não votar no fulano, votou no inseticida, enfim, morreu todo mundo, até o grilo que votou nulo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não usar isso de uma maneira que a gente não tenha o nosso resultado, né? Então, assim, eu volto a dizer que eu prefiro ir no novo, em nova oportunidade pra gente, mesmo que isso não seja esperançoso em uma primeira, né, no primeiro turno, alguma coisa. A minha escolha hoje para presidente é a Simone Tebet, junto com agora agora ela vai ter também uma vice-presidente. Então, assim, eu estou indo pela terceira via, né? Essa terceira via da Simone Tebet. Eu quero apostar no novo. Eu não acho que você esteja errada. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que pessoas como você, que tem aí, influencia várias pessoas, tem que mostrar exatamente isso. O que eu vejo é muito influenciador, né? Já no primeiro turno, desistindo. Não colocando uma terceira via como opção. Quero. Não, eu vou apostar E aí você via. fica sempre nas figurinhas já carimbadas, e aí você se coloca numa situação de no segundo turno ter que escolher entre as figurinhas carimbadas. E vai ser contra o que eu proponho. Eu não tô vindo querendo mudança. Né? Eu não quero mudança, novidade, inovação, ares novos, assim, a questão da gente respirar, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente tem sim força para isso, né? E não desistir, é o que a gente tá falando de primeiro, assim. Então, minha opinião é Simone Tebet para presidente, ela vai ser a minha opção no primeiro turno. Então você já falou pra gente quem você vai votar, mas eu quero que você coloque a sua opinião sobre o próximo aí também. Então, não, né? Não. Começou querendo fazer muita coisa, mas eu acredito que não sustentou, né? Não sustentou e não acredito ser uma pessoa, um político, né? Que saiba gerir diplomaticamente e com capacidade, assim, o nosso país. Então, assim,
Teve muita oportunidade também de fazer muita coisa, mas também fez muita besteiras, né? Fez muita coisa que não foi legal para o nosso país. Então, não. Também não. Então, volto a dizer, Simone Tebet. Ótimo. E para a gente finalizar, Yara, a gente tem feito um trabalho, principalmente com os nossos convidados aqui, que é um trabalho que vai ficar pra gente, tá? Uhum. É um dever de casa. Vai me dar dever de casa, é um né? Dever Pra de casa, fazer em casa, pra dever mandar de casa pra você. pra gente. Que é o Pente Fino. Sim. Tá? É um quadro que nós vamos inaugurar agora nesse final de semana. E onde a gente, dos nossos convidados, eu quero escutar, assim, quem você gostaria que a gente fizesse um pente fino nas contas? De, tipo, ver se o cara, como é que ele gastou o dinheiro, né? Você futuramente vai passar por isso. Uhum, né? serei uma indicada para o quando pente você fino. estiver do outro lado. Bora. Mas hoje chegou a hora de você indicar uma pessoa. Só peço encarecidamente que seja alguém da área federal. Ou seja, Sim. deputado federal, os senadores, todos já foram escolhidos, né? Tá. Então, já escolheram a senadora Leila, já escolheram o senador Regufe, já escolheram o senador Exalci, Sim. que a gente vai começar a fazer esse trabalho de analisar as contas deles. Tá. E de deputado federal já foi escolhido o professor Israel e a Paula Belmonte. Uhum. Foram esses, né, Ari? Então, nós temos outros aí que podem ser escolhidos, né? Tem o Certo. Miranda, Júlio César, Érica Cocai, Celina Leão, que são todos deputados de âmbito federal, tá? Gente, mais uma vez, nós estamos optando em fazer do âmbito federal, porque a nossa Câmara Legislativa, espero que se a Yara entrar lá, ela possa ajudar com outros políticos de primeira viagem a mudar essa palhaçada, tá? Mas é muito difícil de você conseguir obter o gasto dos deputados distritais. Eu já tentei, o Ari já tentou. Cara, você clica num botão que você é direcionado para outro, que é direcionado para outro, que vai para um arquivo PDF, que lá tem todos os deputados, não tem o deputado em específico que você está pesquisando. Então fica muito difícil de você juntar todas as contas deles, tá? Então é por isso que a gente está optando pelo âmbito federal, tá? Senadores e deputados federais, porque deputado distrital é uma palhaçada, é uma vergonha, tá? O que hoje a Câmara Legislativa faz com o cidadão, da gente não ter acesso à conta do que eles estão fazendo, como é que eles estão gastando. Então, por isso que a gente está ficando com os federais. A sua opção de deputado federal? Vamos lá. Dentre os disponíveis que você me falou, eu vou no Luiz Miranda. Luiz Miranda. Então, Yara escolheu o Luiz Miranda. Sim. Tá. Estão cobrando da gente fazer o pente fino mais rápido, tá? No programa passado, eu falei que a gente vai lançar só aos finais de semana, e aí eu já recebi mensagem, tipo assim, não, mas só final de semana não, você tem que lançar mais, porque... O pessoal quer saber. Quer saber, as eleições estão chegando, né? Então, assim, estamos trabalhando para isso, tá? Mas esse final de semana você já vai ter o pente fino da senadora Leila e do senador Regufe, tá? Sábado e domingo, um entra no sábado, o outro entra no domingo, tá? E se a gente conseguir, a gente vai antecipar o dos outros para não ser só nos finais de semana, tá? Mas esse final de semana, sábado, senadora Leila, domingo, o senador Regufe, beleza? É até bom, né? Que são dois pré-candidatos a governo também. Então a gente saber como é que eles estão gastando aí os recursos destinados que vêm direto do nosso bolso e que pesa muito, né? Com certeza. Então vamos olhar. Yara, muito obrigado, foi um prazer te receber, te adorei. Foi ótimo. Torço muito pelo seu sucesso. Amém. Espero que realmente você conquiste o que está buscando e que você possa fazer a diferença em nossas vidas. Porque, que nem eu te falei, eu acho que todo mundo que está aqui do outro lado, do meu lado, tem que escolher pessoas novas. Porque se a gente ficar escolhendo sempre as figurinhas que já estão lá, a gente não vai mudar nada. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito Espero feliz. que você volte depois. Bora? Né? Falando mais sobre o que você
quer fazer. Pode. Porque agora não pode, né? Agora você só é pré-candidato, então Sim. agora ainda não. Mas a gente não já. pode, não daqui a pode pouquinho eu volto. dizer exatamente o que você quer fazer. Mas eu quero escutar depois o que você realmente tem em mente pra gente aqui no Distrito Federal. Quer deixar uma Maravilha. mensagem? Bom, eu acredito que a gente não pode, falando no que a gente comentou, a gente não pode desistir da política. Nós somos a esperança. Então, a gente precisa ter a esperança que pessoas possam mudar, sim, o que a gente vê hoje. E aí, quem sabe, no futuro bem próximo, a gente vai tirar esse sentimento, né, esse sentimento ruim quando a gente fala em política e a gente possa ter, sim, os nossos resultados para o bem da nossa sociedade, para as novas gerações aí, para os nossos filhos, deixar um país, uma cidade, um DF melhor aí pra gente. Muito obrigado. Obrigada. E se você quer saber um pouco mais sobre a Yara Prado, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Vai ter lá toda a rede social dela, para que você possa ir lá conhecer, ver um pouquinho mais do trabalho dela, tá? Inicialmente, agora no Instagram dela tem muita coisa de maquiagem, então você que é mulher vai poder curtir bastante isso, mas conversando com ela aqui, ela já vai tá virando essa chave aí também, tá? Mostrando as ideias que ela tem para o GDF, mostrando quais são os projetos, né? Ela não podia estar fazendo isso antes, né, pré-candidata, se faz antes, dança, né, no corte ali do tribunal, né, porque você não pode apresentar as suas propostas antes de um determinado período, mas já começa agora, Sim, né? depois das convenções, Depois das convenções, então ela já vai poder mostrar, então acompanha para que você possa ver as coisas diferentes, tá? E, gente, por favor, olhem com carinho os novos candidatos. Não se entregue ao que você já está vivenciando, porque é aí que está o perigo. É a gente não fazer a mudança, ficar só acreditando naquele cara que já está aí há trocentos anos, apresentando sempre as mesmas coisas e que não ajuda nem a você e nem a sua família. Não se esqueça de se inscrever, preciso muito dessa sua ajuda, tá? Curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários e vamos que vamos rumo a um Distrito Federal muito melhor.